né? Então, Bernardo, fico feliz por isso, por ser aberto, ser livro aberto. Falei assim, não, vamos explicar para a galera aí o que está acontecendo, vamos explicar qual foi o conceito. Quero te deixar totalmente aberto para falar sobre o conceito. Daqui a pouco a gente mostra as imagens que você até me mandou para a gente poder estudar aqui com a turma. E, mais uma vez, obrigado. Somos todos ouvidos aqui a você. Maravilha, Betinho. Bom demais. Então, vamos lá, pessoal. Assim, primeiro, o Betinho falou uma coisa certa. A gente está experimentando a Arena, né? Por isso que a gente está fazendo esses eventos, vamos dizer, não oficiais, experimentando a Arena exatamente para poder entender como é que ela funciona, né? Como é que a gente tem que resolver todos os assuntos, né? Que seja de transporte, chegada, alimentação, foi uma das coisas que foi muito comentada também no evento das lendas. Né? Assim, até interessante, a gente colocou a cozinha principal no 6º andar, né? Que é o andar dos camarotes, mas a gente tem cozinhas de apoio no 5º e no 7º, né? Que é a arquibancada inferior, que é Brahma, e a arquibancada Inter. Exatamente para que a comida não chegue fria, né? Então, assim, a distância é um andar só. Mas como é um equipamento novo, né? Até o Bruno comentou, o Bruno Musso comentou, né? Que parece que tinham 100 colaboradores, só foram 32 ou 37 colaboradores de área de alimentação, uma das coisas que deixou a desejar, como o Wi-Fi também deixou a desejar. Mas são coisas que, obviamente, na experimentação a gente vai chegando, né? E foi nesse exato momento do evento das lendas que veio esses comentários com relação à dificuldade de visibilidade, né, no setor Intersul, né, que é o setor arquibancada sul, atrás do gol, aonde algumas pessoas fotografaram, né, e mostraram que, de fato, mesmo em pé na sua cadeira, as pessoas não estavam conseguindo enxergar o gol. E isso é um fato, é uma realidade, tá? Então, estou aqui exatamente para explicar, né, por que isso aconteceu e o que a gente pensou na época do projeto, obviamente atendendo a legislações, que isso é importante, a gente tem que atender à lei, não adianta a gente fazer alguma coisa que não atenda à lei, porque senão a gente vai ter amanhã problema, inclusive, para poder usar, né, o equipamento, no caso, que eu estou dizendo, a própria arena. Né? Então, é importante também a gente frisar isso tudo e entender como é que esse equipamento foi feito e entender que a gente, obviamente, o projeto foi pensado de uma forma que é uma questão operacional, né, que nós vamos tentar realizar isso dentro da arena. No começo vai ter um pouco mais de custo, mas já era esperado e previsto, tá? Então, vou lá do comecinho lá atrás, só voltando um pouquinho lá ainda em 2013, 2014, primeira dificuldade de escolha do terreno. Né? A gente estudou 5 grandes terrenos em Belo Horizonte, a arena tinha que ser em Belo Horizonte, a gente não queria fazer a arena em outro município, afinal de contas o Galo nasceu aqui, em BH tem que continuar aqui, a sede dele, né? A arena dela tinha que ser em BH. E desses 5 terrenos estudados, o que apresentou a melhor condição foi o nosso, onde está a nossa arena. Né, em função de estar ali na frente da Via Expressa, da BR-040, né, rodoviário, estação do Eldorado ali pertinho, quer dizer, ele tinha uma série de atributos interessantes para que a gente pudesse funcionar uma arena e que essa arena atendesse, né, a todos os padrões, CBF, Conmebol e FIFA. Né, isso é realmente importante. E dentro desse terreno, a gente tinha uma dificuldade com relação às dimensões do terreno. Em terreno de 110 mil metros quadrados, né, 130, depois do parcelamento chegou em 110. Desses 110 mil metros quadrados, a gente tem em torno de 30 mil metros que são a mata preservada, né? E sobram aí para a gente 65 a 70 mil metros para fazer a implantação. Essa implantação dentro dessa área levou em conta ainda 2 nascentes, que pela lei eu sou obrigado a ter um raio de 25 metros. Em resumo, na hora que se lançou, né, os perímetros do terreno e a alimentação da nascente, a arena tinha que encaixar naquele lugar. Beleza, encaixou, legal, começamos a fazer os estudos, os projetos, começamos até com uma arena com uma capacidade maior, para 60 mil pessoas, e na hora que a gente foi ajustando o projeto, chegando, tudo mais, e aí teve um fato importante, que inicialmente a gente estava falando em operação urbana simplificada, né, que seria um projeto de lei que seria enviado para a Câmara, que a gente iria flexibilizar alguns parâmetros. Enfim, a coisa não andou dessa forma, acabou que a gente teve que trabalhar dentro da legislação. Assim, para o leigo, vou tentar explicar de uma forma rápida. Tá? Eu tenho 3 zoneamentos diferentes, eu tenho 3 formas de trabalhar o terreno, que ele está em 3 manchas diferentes. Então, o que a prefeitura, à época, ali, a gente já estava em 2017, para começar em 2018, nos solicitou, é que a gente aprovasse o projeto dentro dos parâmetros da lei. E aí a gente entendeu que tinha que ter uma redução da arena, da capacidade dela, e baixamos para 40 mil pessoas. Aí começamos a fazer o exercício para aumentar essa capacidade para 46. Então, eu tenho uma limitação de lei, eu tenho uma limitação do terreno para encaixar. Quando eu falo limitação do terreno, é o quê? Eu tenho que botar arena lá dentro e eu tenho que botar 46 mil pessoas. Para as pessoas terem visibilidade, eu tenho que inclinar as arquibancadas, seja inferior, seja arquibancada camarote ou seja arquibancada superior.
né? E isso realmente é a forma de fazer. Se eu aumentasse mais meio grau na inclinação da arquibancada Inter, viraria uma independência, eu teria que botar grade na frente das arquibancadas. Pênalti total. Né? Imagina, eu vou fazer 25 mil pessoas, 30 mil pessoas na arquibancada superior com uma grade na frente. Impossível, esquece, não tem jeito. Então, a gente trabalhou com o Atlético o quê? Vamos chegar no limite da inclinação que a lei nos permite, para chegar ao máximo da capacidade que a gente consegue, que foi os 46 mil pessoas. Perfeito? Dentro dessa limitação, a gente acabou que ficou com uma inclinação da arquibancada um pouquinho mais puxada, e o outro fator do limite do terreno, ele trouxe uma coisa boa, que é o caldeirão. Então, hoje a gente tem arena mais próxima do campo, dentro dos padrões internacionais, para poder jogar uma final, por exemplo, mundial interclubes, que é 8,5 metros na linha, né, paralela ao campo, e 10 metros atrás dos gols. E isso era uma demanda do Atlético, fazer caldeirão. Quando você faz a arquibancada muito próximo do gol, acaba que você começa a ter dificuldade de visualização para ele. Então, a gente chegou no limite da inclinação, e Betinho vai mostrar umas simulações que a gente fez para mostrar que tem visibilidade, sim, que não tem ponto cego, que se todo mundo fizer a coisa da forma certa, que estejam todos sentados ou todos em pé, as pessoas ainda verão o gol, mas dentro das regras que foram impostas pelas legislações e que, obviamente, se vieram como consequência o que a gente tem lá hoje, né? Que é a forma como foi feito o projeto e a forma como a gente entendeu que tem que lidar. Beleza. Passando agora para a legislação. Corpo de Bombeiros. Existe uma regra do Corpo de Bombeiros que é proibido espectador em pé em estádio. Obviamente, essa norma ela fica só no papel, porque a gente gosta de ver jogo em pé. Eu, por exemplo, gosto de ver jogo em pé. Né? Assim, é uma forma que a gente gosta. Né? Assim, até algumas coisas citaram, algumas pessoas falaram, puxa, mas sabedor que as pessoas, né, que aqui no Brasil, né, a torcida tem por princípio, né, ou tem por prática ficar em pé, como é que não se pensou na Arena MRV as pessoas em pé? Não, pensou-se nas pessoas em pé, mas não da forma como aconteceu no Lendas. E por quê? Vamos lá. O guarda-corpo de vidro. Em função da inclinação da arquibancada, a gente colocou o guarda-corpo de vidro, é um guarda-corpo caro, mas ele foi necessário para a visibilidade do gol. Então, a pessoa que está na arquibancada, ela vai ver o gol através do vidro. Por isso que é um vidro caríssimo, transparente, super seguro, etc, etc. As pessoas ficarão na frente do vidro. Não pode, é proibido por lei, por causa de sinistro. Se alguém tropeça na arquibancada e cai, isso vai valendo um rolo compressor de pessoas, vai bater no vidro, vai quebrar, vai cair todo mundo lá embaixo. Então, existe um risco nisso, óbvio. E esse vidro, se não me engano, ele foi trabalhado para receber impacto de 2 toneladas. Então, assim, se 20 pessoas baterem no vidro, ele não vai cair. Tá? Mas vai que acontece. Imaginou um sinistro desse? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Evitar que as pessoas fiquem em pé no vidro. Segundo ponto, essa circulação que está assim, entre o vidro e ali onde a gente fez a marcação dos cadeirantes... Vou contextualizar para você, vou te ajudar, que aí, quando você está falando do corpo aqui, eu vou colocar só a imagem, que foi a imagem que foi até emblemática aí, que você até entra em outras questões aí, como PCD e tudo mais, e daqui a pouco a gente vai colocar, pessoal, os estudos que o Bernardo fez, junto com a equipe dele, com o Klaus, com todo mundo, a respeito dos testes ali, para assentar ou não assentar. Bernardo, só anota para a gente depois, qual foi o limite? Sei que você chegou no limite máximo da inclinação no nível superior, que a inclinação no nível superior é muito mais íngreme do que é muito mais suave lá embaixo, né? A inclinação Sim. No nível inferior é mais suave, é uma rampa mais suave para quem está acompanhando, e muito mais tendendo ao vertical, no caso, até o projeto, para poder ter o efeito de caldeirão, que parece que foi um torcedor que, acho que foi o Renato que perguntou se o efeito de caldeirão foi projetado. E aí você tem os ônus e os bônus. Um pouco do bônus da arena é que ela é muito fechada e por isso você tem problema de insolação, e aí por isso que daqui a pouco vai ter que trocar o gramado. São outras questões. Mas para poder até conter, Renato, todo mundo está aí, o som, para ficar aprisionado ali, a arena tem esse conceito, é conceito de arena, ela ser mais fechadinha mesmo para poder ter esse sentimento. E aí essa inclinação também ajuda isso, né, Bernardo? Que é a inclinação mais forte para poder dar uma sensação de que a torcida está indo junto com o time. Essa que é a ideia, né? Exatamente. Falei errado? Betinho, não, você falou tudo. Veja bem, o conceito... E a imagem está aqui, ó. A imagem o conceito da massa... olha isso. Quer ver? Você está com a imagem aí, Betinho? Essa imagem está aqui, está passando aqui agora. Aí, olha tá que loucura isso. Tem 5, 6 pessoas enfileiradas atrás do vidro. Se isso fosse no Mineirão,
As 3, 4 primeiras cadeiras atrás dessas pessoas também não ia ver estádio, não ia ver nada. Na realidade, não ia ver nem gol. Concorda comigo? Então, mesmo no Mineirão, que muita gente fala, mas no Mineirão dá para ver. Não, não dá. As pessoas que estão imediatamente atrás ali do guarda-corpo não vão ver. Né? Então, Vou assim, tirar para não cortar sua boca. Causa prejuízo. Quantos e quantos jogos que a gente já foi que a pessoa fica na grade e a torcida fala, gente, pelo amor de Deus, gente, vão sentar, vão respeitar. Né? Tem gente idosa, tem gente que tem dificuldade de ficar em pé toda hora. Enfim, isso aí é o dia a dia da nossa torcida. O que você comentou do Caldeirão é fato. Né? E essas inclinações, elas foram em função do tamanho do terreno, que é onde cabia, e foi em função do Caldeirão. E aí o projeto é todo no limite. Se eu fizesse a arquibancada inferior, que é a arquibancada Inter, a arquibancada Brahma, mais inclinada, a arquibancada de cima ia ficar mais inclinada ainda. Aí não passa. E o estádio ia ficar tão alto, que você ia começar a ver quase que vertical, tipo lá Bamboneira, que você dá até vertigem quando você está lá em cima e vê. Obviamente, evitamos. Fazer um projeto desse, a gente teve que fazer. Estudo de arquibancada, a gente deve ter feito uma centena, pelo menos, para poder chegar naquilo que a gente entendeu que é o acertado. Tá? O outro ponto que eu comentei do Corpo de Bombeiro de rota de fuga, a gente tem que evacuar o estádio em 8 minutos. Inclusive as pessoas portadoras de necessidades especiais. Quando eu falo de portador de necessidades especiais, gente, eu não estou falando só do cadeirante. Estou falando que a gente pensou nesse projeto em idosos, crianças, autistas, obesos, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida ou visão reduzida, pessoas de baixa estatura. Tem tudo isso na arena. A nossa arena, possivelmente, é a arena mais inclusiva do mundo. E isso foi um desejo do Atlético lá atrás, antes de fazer o projeto. Falou, Bernardo, nós vamos fazer a arena mais inclusiva do mundo. Por quê? Porque essas pessoas que eu citei agora, que têm, né, algum tipo de mobilidade reduzida, né, ou de necessidades especiais, elas são iguais a gente. Por que a gente não vai dar condições excelentes para elas para poder ver? E esse foi o conceito da arena. O conceito da arena foi acessibilidade total e universal. Né? Quantos vídeos já foram rodados aqui, inclusive com você, né, Betinho? De pessoas com necessidades especiais que foram na arena, girando a cadeira dentro do elevador, girando dentro do banheiro, mostrando uma alegria tremenda da arquibancada superior, ter o lugar da cadeira dele, e o acompanhante, entendendo que ele vai ver o campo. Isso é fantástico. Isso é inclusão. E a lei de acessibilidade, ela diz o seguinte, você tem que ter acessibilidade universal em todos os setores do estádio. Eu não posso escolher, vou colocar acessibilidade só no setor leste e não vou colocar no sul e no norte. Não existe isso. Acessibilidade universal você tem que colocar em todos. Então, a lei diz que eu tive que colocar acessibilidade no setor sul e no setor norte, atrás dos gols. E isso, quando acontece, eu preciso de uma distância entre o cadeirante e o vidro mais larga, que é exatamente para poder evacuar o estádio em 8 minutos. Eu estou pensando no seguinte, dar um sinistro para não morrer ninguém. Né? E se amanhã dá um problema, a culpa também é do arquiteto. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, do construtor, dos incorporadores, de todo mundo. Então, é um assunto extremamente delicado. Então, essa largura entre o vidro e o cadeirante já é mais larga, que na hora que você coloca uma pessoa em pé na frente do vidro, prejudica ainda mais quem está atrás. E como é muito inclinado, mesmo quem está lá em cima, porque alguém falou, mas no Mineirão, se tem gente em pé na frente do vidro, a quinta, sexta fileira já consegue enxergar se ficar em pé também. E na Arena MRV, mesmo lá em cima, você não enxerga. Sim, por quê? Porque essa distância do vidro até o cadeirante e até a primeira arquibancada, que eu tenho outro vidro, outro guarda-corpo, ela é maior para poder atender os requisitos de evacuação do estádio. Então, dentro da filosofia de que vamos ter, né, PNE, pessoas de necessidades especiais, na frente, então a torcida tem que tentar, de alguma forma, ficar nas suas cadeiras e não ali na frente do guarda-corpo de vidro. Ah, mas se eu ficar em pé na cadeira, eu tampo o restante. A gente simulou, se todo mundo ficar sentado, claro que uma pessoa mais alta do que a outra vai tampar um pedacinho ou outra. E se todo mundo ficar em pé no seu lugar na cadeira, a mesma coisa, as pessoas também vão ver. Não vão ver jamais se alguém ficar em pé naquele guarda-corpo de vidro que está na frente do portador de necessidades especiais. Então, olha só que loucura. Eu vou ficar em pé na frente do vidro e vou tampar um cara com necessidade especial. Poxa, a gente projetou uma arena para o cara ter um lugar exclusivo, e se eu fico em pé na frente do vidro, eu estou atrapalhando ele. Então, gente, é uma questão de cultura, educação, e não é de um dia para o outro, não. Isso pode levar 1, 2, 3, 4 anos. Então, o Atlético vai ter que trabalhar com segurança na arquibancada superior para poder orientar os torcedores a não ficarem na frente daquele vidro. Por risco de sinistro, por estar ocupando um espaço que é rota de fuga, e também por atrapalhar a visão de quem está atrás. Não só o cadeirante, mas as pessoas que estão atrás.
Agora, isso é um trabalho que vai ter que ser feito no dia a dia da Arena, não tem jeito. É um trabalho que tem que ser feito. Agora, lá atrás, quando se definiu o projeto dessa forma, em comum acordo com o Atlético e com todas as pessoas que trabalham no projeto, as pessoas sabiam que isso poderia acontecer. Nós todos sabíamos. Mas a gente entendeu que seria interessante a gente tentar trabalhar com a torcida isso, de forma que, além de ser a Arena, aí eu vou mais longe, tá? Eu vou passar da Arena. O nosso Galo vai ser o time mais inclusivo do mundo. Então, além do Galo conseguir, né, vamos dizer, esse adjetivo de ser uma das arenas mais inclusivas do mundo, né, a gente também vai poder dizer que a torcida entendeu a importância dos portadores de necessidades especiais estarem em lugares privilegiados. E quando a torcida entender isso, todo mundo vai ter visibilidade. Então, olha como é que o Atlético ganha. O Atlético já é notícia mundial, né? Mas vai ser mais ainda. Imagina, o Atlético conseguiu fazer uma arena mais inclusiva do mundo, que atende todo mundo. Então, é uma questão, de fato, de dia a dia, de uso, de entendimento. Mas não há ponto cego na arena. Realmente não há. Né? Assim, falar que houve um erro de projeto ou de engenharia, não há. O que há, realmente, é uma falta de informação, porque, a partir do ponto do evento das lendas, que algumas pessoas fotografaram e viram, claro que por lei, fala assim, poxa, isso é um ponto cego. Dá a impressão que seja um ponto cego, sim. Mas não houve essa explicação para o público e nem para a torcida. Ninguém chegou para explicar que não pode encostar no guarda-corpo para sinistro, que não pode ficar ali porque é rota de fuga, que a gente estaria prejudicando portadores de necessidades especiais. Isso não foi explicado. Então, o evento trouxe a demanda e o Betinho, hoje, aqui no Fala Galo, está me dando a oportunidade de explicar, né, pela primeira vez, né, a partir do arquiteto, o que foram as premissas. Eu sei que o Atlético já deu uma nota oficial, o Bruno Musi já andou falando desse assunto um pouco também, mas todos nós estamos muito tranquilos, né, nós todos que estamos aqui, Arena MRV, Atlético Mineiro, estamos tranquilos que nós vamos conseguir fazer com que todo mundo tenha visibilidade, obviamente, na medida do possível, mas a partir de um trabalho com a torcida, né, de que ela realmente fique, né, não fique encostada naquele primeiro vidro e possa ficar encostada no segundo, porque encostada no segundo vidro tem prática como se fosse a primeira cadeira. E se a partir dali todo mundo fica em pé, as pessoas vêm também. Né, assim, é um fato, gente, que eu acho que talvez faltou uma explicação nossa, né, mas talvez foi até melhor assim, sabe? Da própria torcida ter visto, né, que existe uma coisa que a incomodou, trazer isso, obviamente, para a mídia, e a gente está tendo a oportunidade aqui da gente poder explicar. Né? Isso é muito bacana. Mais uma vez, Betinho, agradeço a oportunidade. Eu acho que já te falei várias vezes. Acho que você é a pessoa que eu tenho mais confiança e segurança para a gente poder tá falando, tanto de assuntos bons como assuntos não tão bons, porque esse é um assunto delicado, obviamente que é delicado. Mas eu acho que, pela torcida, pela massa, né, pelo engajamento da massa, eu acho que nós vamos conseguir fazer que haja um entendimento e que a gente consiga que as pessoas fiquem nos seus próprios lugares, que seja até em pé, não tem problema, que vai ter visibilidade, mas que respeite aí, de fato, os portadores de necessidades especiais e que a gente possa ser um exemplo para o mundo. Olha que bacana. Imagina a nossa torcida amanhã, né, respeitando isso, como é que isso pode ser levado ao mundo, né, uma coisa também inusitada do Atlético, de conseguir trabalhar, né, a massa atleticana no entendimento que a gente pode usar a arena da forma mais correta possível, né, mais interessante possível, para que todo mundo fique feliz. Basicamente, eu acho que é isso, Jorge. Olha só, a gente agora vai passar umas imagens dos estudos que o pessoal da Farkas Volg fez junto com o Bernardo. Eu gosto sempre de colocar no nós, porque tem uma equipe lá que fez o estudo junto com o Bernardo, né? Olha só. Mas aí, antes de vocês, se vocês estão chegando, eu não sou muito comercial, mas eu preciso de aprender a ser um pouco. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é importante para a gente, para vídeos com essa relevância, que são esclarecedores, vocês inscreverem-se no canal, deixarem seu comentário, ativar o sininho de notificações, dar sua curtida. Isso é importante para a visibilidade do canal, que tenta trazer sempre para vocês alguma forma de esclarecer os problemas, soluções, coisas legais, coisas não tão legais, mas a gente tem que tratar de tudo, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui agora, então, pedir para vocês aí, quem quiser também, não quiser também, não tem problema zero não curtir, não compartilhar. É só uma sugestão, um pedido para que vocês possam ajudar a gente a continuar contribuindo. Vou passar para vocês agora verem um pouco do... E isso vai ter uma inserção de cultura. Eu queria até... O Bernardo falou muito sobre educação. Educação ele não muda de um dia para o outro, mas também muita gente está dando como solução, Bernardo. Eu vou passar as imagens, viu, gente, para vocês verem do estudo, que vai ser legal que o Bernardo vai falando junto com elas e ele vai me travando e tal. Eu vou seguindo como se fosse um slide, tá? Mas a minha preocupação também é se você colocar também, temos que colocar tantos fiscais. Se for colocar fiscal todo na frente do guarda-corpo também,
o sentido vai ser o mesmo, eles vão estar atrapalhando todo mundo. Então, ou a gente alimenta que a gente precisa de ser pessoas menos fiscalizáveis no país todo como um todo, aos poucos, ou a gente vai ter que ter um fiscal para cada pessoa, porque a gente não tem comportamento para poder entrar no banheiro, tá? Mas, não estou querendo colocar aqui também, não estou falando que a culpa é de ninguém, de torcida, nada disso, tá? Eu estou falando o seguinte, se a gente tiver de contratar fiscal para poder fechar o guarda-corpo, vai dar na mesma. O problema não vai ser resolvido da mesma forma, né? Se você tiver 200 fiscais ali no guarda-corpo, eles vão tampar a visibilidade das pessoas também, né, Bernardo? Então, acho que a ideia, nós temos que batalhar é com a educação mesmo, todos os dias, né? A ideia, Betinho, que em cada túnel da arquibancada superior tem 2 fiscais, um de cada lado. Então, a partir do ponto que as pessoas vão chegando, eles vão chegando, conversando e orientando. Obviamente, também é uma experiência, porque às vezes a gente achar que 2 fiscais é suficiente, é o que você falou, às vezes tem que ser 20. E aí o problema gera do mesmo jeito, né? Porque eles vão ficar ali, né? Como é que vai fazer? Então, olha só, gente, o equipamento desse tamanho a gente tem que testar. Né? Então, assim, quando a gente fala testar, é testar mesmo. Imagina os estádios que foram construídos na década de 50, gente, que loucura. Não testava nada, não tinha nem tecnologia para você testar. Era uma loucura. Né? Então, assim, tem que testar e a gente tem que experimentar e vão achando solução. Né? Assim, o que é importante? Claro que ninguém iria pensar em fazer um projeto equivocado que tivesse ponto cego para tampar a vista dos outros, mas todas as limitações que a gente tem, de tamanho de terreno. Aí eu entro até numa outra seara, tá, Betinho? Coeficiente de aproveitamento, não tinha mais nada, não tem 1 metro quadrado sobrando. Aí eu quero crescer, eu quero inclinar menos a arquibancada, que eu pudesse ver melhor o campo. Não cabe, não tem área líquida. Não tem 1 metro quadrado de área permeável sobrando, então eu não posso ocupar mais nada de piso. Minha taxa de ocupação está completa. Então, os parâmetros urbanísticos, eu estou no limite de tudo. Então, imagina uma panela de pressão que está para explodir. Você não tem como mexer. O que você tem que fazer é aquilo que você acha que é melhor. Então, obviamente, algumas consequências negativas, como esta, que está acontecendo e está sendo discutida, elas vão acontecer no equipamento desse tamanho. Né? Você não tem como imaginar que vai ser tudo perfeito, não é de fato? Agora, a gente confia, de fato, que com o tempo a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, né, vamos dizer, não fiquem encostadas naquele vidro, de uma forma como foi no Lendas, né, porque o Lendas foram 5 filas de pessoas. Eu nem sei como é que alguém enxergou, porque quem estava na frente do vidro viu, mas quem estava atrás, tinha mais umas 3, 4 filas ali atrás. Não é de fato? Então, é isso, enfim. Olha só, o Bernardo separou um estudo, gente, vou passar para vocês agora, e aí vocês prestem atenção nesse estudo, tá? Tem umas imagens, claro, se vocês quiserem também prestar atenção. Tem um grupo de imagens com todo mundo em pé e um grupo de imagens que é de todo mundo sentado, tá? Então, a gente vai passar agora as primeiras imagens aqui. O Bernardo, você vai me dando toque aqui, porque eu estou com as imagens aqui, aí você passa essa, aí você explica, só aquele menino que aperta o botão lá para o professor passar slide, sabe? Aquele que anota nome, né? Aquele que só tem essa função. Vou passar aqui e você vai explicando para a turma. Então, eu vou seguindo primeiro pelas imagens do pessoal em pé. Perfeito? Então, vamos lá. Perfeito. Você pode falar, acho que está todo mundo te ouvindo, Bernardo. Tá vendo? Aí, chegou a imagem aqui agora. Olha só, está todo mundo em pé nas suas respectivas cadeiras. Esta arquibancada, eu estou mais à direita, na última fila, em pé. Eu estou vendo o gol. Claro, tem uma cabeça aqui, outra cabeça está me tampando, mas não tem ninguém no guarda-corpo de vidro. Eu não tenho ponto cego, visibilidade total. Ok. Vou passar outra. Vamos lá. Aí agora você tem uma explicação para dar. Aí eu estou com aquela fila de pessoas encostadas no guarda-corpo de vidro. Então, eles estão tampando todos os portadores de necessidades especiais, que estaria exatamente atrás deles, e eles criam realmente uma barreira visual ao restante da torcida. Então, desde o começo do projeto, foi pensado realmente a forma certa, que não existe a fórmula mágica, né? Mas como nós vamos atuar para evitar a situação. E esse estudo ele foi feito, inclusive, na época do projeto. Esse estudo com essas pessoas, gente, para quem está ouvindo, a gente tem um sistema aqui que chama BIM, uma plataforma de trabalho. Eu consigo botar uma câmera no olho de cada torcedor. Dos 46 mil torcedores que tem na arena, eu posso confessar para vocês que a gente colocou 23 mil câmeras em cada olho, para realmente ter a convicção que não teria ponto cego. E quando a gente fez essa simulação com as pessoas no vidro, a gente viu que aconteceria isso. Então, a gente entendeu que era um assunto que teria que ser tratado realmente, né, da forma de como conduzir e tratar a torcida para que a gente evite isso. Enfim, é isso. Para a próxima, então. Se precisar de voltar, você me fala, tá, Bernardo? Aí agora tá, beleza.
Eu estou agora, essa eu estou assentado. Não, estou em pé também. Desculpa, aquela era a fila intermediária, essa é a fila lá de trás, é a última fila. Eu estou lá no fundo. E está todo mundo em pé. Estou tendo visibilidade total do campo. Não tem ninguém encostado no guarda-corpo lá embaixo. Vamos para a próxima? Vamos. Tem uma quarta também que é em pé, que chegou aí também. Isso, aí eu estou ficando mais no meio da arquibancada. Entre uma pessoa e outra, né? Como se você estivesse tendo um torcedor entre pessoas, né? Geralmente as crianças ficam entre, né? Mas aí tá a capacidade total, tá? Todas as cadeiras ocupadas. A capacidade inteira desse setor sul. Ok. Posso passar? Pode, por favor. Tá. Aí agora essa mesma posição com a barreira. É isso aí. Então, tampa mesmo, né? Assim, gente, é delicado o que eu vou dizer, mas é o seguinte, puxa vida, a gente tem que ter entendimento que poucos não podem trabalhar muitos, né? Entendimento é esse. E aí que poucos estão atrapalhando muitos. Concorda? Concordo. E aí tem essa minha preocupação, que eu falo assim, se também não tem torcedor, mas tem stand fiscal ali, já pensou? Aí não adianta o que você nada, falou procede, não tem a menor dúvida. Veja bem, é um grande desafio que a gente vai ter. Mas esse desafio estava previsto já por todos nós. Podemos ir para a próxima, Jorge? Vamos. Beleza. Outra posição ainda do grupo em pé. Hein? Essas imagens são todas em pé ainda. Essa eu estou um pouco mais baixo e aí mostrando como é que começa a incomodar mais ainda as pessoas no guarda-corpo de vidro. Essa você está mais próximo, né, Bernardo? Você está mais próximo. Isso. Eu estou no meio da arquibancada, no meio. Ok. E deve ter uma, se não me engano, tem uma que eu vou estar mais embaixo. Tá. Tem mais uma em pé ainda. Vamos lá. Acho que chegou. Acho que na mesma posição, sem as pessoas lá, né? Não é isso? Ou estou enganado? Exato. Mesma posição, sem as pessoas. É a mesma imagem. É a mesma imagem, só que não tem a interferência das pessoas no guarda-corpo. Ok? Exato. Isso. Agora, temos os grupos agora, o grupo aqui de imagens do pessoal assentado. Vamos lá? Exato. Vamos lá. Pessoal, não estou nem vendo os comentários agora, porque eu estou passando as imagens, então vocês me perdoem, daqui a pouco eu dou uma passada aí, tá? Vamos lá para os assentados. Imagem 1. O pessoal está assentado. Isso é tá vendo aí? Ó. Vai lá. Tem um pedacinho de cabeça que tampa aqui, tampa ali, mas isso é normal, né, no estádio. Mas olha só. Esse aqui eu já estou nas primeiras filas do lado direito. Uhum. Sim. Essa parte aqui não é de ninguém por PCD, não? Essa parte aqui... Ó, esse primeiro, não. Esse vidro é o segundo vidro que está na arquibancada. Eu tenho o vidro primeiro, que tem o PNE, e logo depois eu tenho um segundo vidro para proteger a arquibancada, a pessoa não cair onde está o PNE, porque aí a altura é maior. Não é um degrau. Né? Então, obrigatoriamente, a gente tem que colocar por questão de segurança. Então, é como se eu estivesse na primeira fila de cadeira, na segunda, quer dizer, olhando para o campo, com as pessoas sentadas. Entendi. Vamos para a próxima aqui, que acho que é da mesma posição com a barreira. Exato. Foi explicado, né? A barreira está aí, né? Aí, ó. Próxima. Vamos para a próxima também, de um grupo sentado aqui, também com alguém sentado e a barreira na frente. Aí o negócio fica trágico, né? A pessoa não enxerga nada. Aí né? olha só, é essa situação. Porque, veja bem, essas 3 pessoas que estão aí assentadinhas, tem a cabecinha delas aparecendo, elas estão na primeira arquibancada. Então, e essa arquibancada é perfeita, porque à frente deles estão os portadores de necessidades especiais. Na hora que acontece isso que aconteceu no Jogo das Lendas, é essa situação. Não vê mesmo, tem jeito. Aí aparece, aí remete para quem viu a imagem, aquela imagem do senhor sentado. Exatamente, sem é exatamente isso aí. Aquela imagem do senhor sentado é exatamente isso aí, ó. É essa visão. Que também no Mineirão aconteceria, concorda? Você sentado na segunda ou terceira fileira, o pessoal em pé na sua frente também te tampa. Certo. Vamos para a próxima. Assentado, parece que agora é mais atrás, né, Bernardo? Mas não, esse é bem na frente, tá vendo? Não estava em pé, eu estava sentado. Agora esse aí eu já estou mais atrás em pé. Em pé? Esse aqui tá sinalizado aqui na legenda como assentado. Mas está em pé. Desculpa, claramente a pessoa está sentada. Claramente. Não, a imagem está pequenininha aqui para mim, eu não me vi. Está sentado sim, desculpe. Está sentado? Tá. Então tá. Aí tá tendo a visibilidade, e isso não tão perto, né? Isso já está lá mais para o meio, para o final da... Sim.
Sim. Né? A gente foi simulando na frente, no meio e no fundo, do lado direito e no meio, porque o lado esquerdo é a mesma coisa. Entendi. Só para sentir a simulação. Aí, Tá. ó, E aí, as pessoas lá. exatamente, na mesma condição, aí você não consegue ver a linha de fundo exatamente Não, por causa da posição da barreira que tampa a linha de fundo que está no guarda-corpo, né? Exato. Bernardo, uma pergunta importante. Qual que é a distância do guarda-corpo para a circulação que é necessária não obstruir? Porque isso é uma verdade. Eu também vou, inclusive, já me posicionei no Mineirão cometendo o equívoco, o erro, da minha parte, de ficar na escadaria, sabe? O que não é educado, né? Mas estou confessando que a gente é humano e falha, né? Então, qual que é a distância que o ser humaninho tem que ter para poder não ficar ali na circulação entre o guarda-corpo ali, para permitir literalmente a circulação de pessoas ali com trânsito de comida, levando um filho para o banheiro, enfim. Qual que é essa distância que a gente tem ali? Olha só, do guarda-corpo até a ponta da cadeira do cadeirante, se não me engano, são 2 metros, tá? Por que 2 metros? Por conta de escape. Corpo de bombeiro. Se eu fizesse mais fino, não passava. Então, a gente teve que fazer uma simulação com um software caríssimo, chama Smotion, que a gente consegue simular a evacuação do estádio inteiro. E a gente evacuou em 8 minutos e 10 segundos. Se esse corredor fosse mais estreito, não evacua. Né? Então, ele, assim, se não me engano, é da ponta do vidro até a pontinha da cadeira de rodas, que a marcação ali no chão, né, do portador de necessidades especiais, são 2 metros e pouquinho, se não me engano. 2 metros e pouquinho. Então, isso. Teoricamente, a primeira linha de cadeiras de torcedores está a um pouco mais de 2 metros do guarda-corpo de vidro, né? Não, aí está mais, né? Porque eu estou falando mais? até a ponta do cadeirante. Aí é mais do cadeirante, deve estar uns 3 metros, a primeira cadeira deve estar uns 3,5 metros do vidro lá da ponta. Então, tá claro, para ter a visibilidade máxima, a visibilidade total, máxima não, a visibilidade total do gramado, a pessoa tem que estar na sua cadeirinha e a sua cadeirinha está a cerca de 3 metros e pouquinho da condição do guarda-corpo, ok? Isso. E o que eu comentei, se você está sentado e as pessoas estão sentadas, você vê. E se as pessoas ficam em pé e você fica em pé no seu local, você também vê. Essa simulação continua sendo assentada. A gente fez, pessoal, para quem está na rotativa aí, a gente já fez as imagens simuladas do pessoal, todo mundo em pé. Agora, nesse caso, são pessoas todas sentadas nos seus lugares. Exato. Ou seja, há um teste com as pessoas em pé e com as pessoas sentadas. Então, nesse caso aí, Bernardo, qual posição que está isso? Está mais ou menos ali, um pouco mais para a direita, né? Um pouquinho para a direita, mas já puxando no fundo do gol, e eu já devo, se não me engano, essa imagem eu estou lá no fundo, quase lá atrás. Quase lá atrás. E aí todo mundo consegue ver aí. É claro que vai ter um moço, sempre tem um moço que tem 2 metros, e aí já normal, uns betinhos da vida, uns betinhos da vida que tem menos de 1,70 vão ter um pouco de dificuldade, mas isso faz parte do jogo, né? É o meu caso também, né, gente? Meu caso também. O que não pode é ter esse problema de visibilidade, e aí tem que ser tratado aí, como o Bernardo falou, tem que ser um trabalho mútuo, né, Bernardo? Isso tem que ser isso é uma questão importante de se tratar. Bernardo, não sei se saiu, o Bernardo caiu não, né, Bernardo? Não, é porque entrou uma ligação aqui, eu já tirei. Mas o que eu queria te dizer é que é importante que você também faça um certo pedido, uma solicitação, sugestão para a Arena, porque a Arena também pode contribuir para não queimar o filme do próprio estádio, né? Ou seja, com mais educação, com mais sinalização, né? Sinalização visual, indicações de onde estar, onde ficar, para poder não gerar essa impressão ruim, né? Que passa para o Brasil, que pode passar para o Brasil se daqui a pouco começa a reverberar que a Arena não tem visibilidade, né? Isso faz mal para quem projetou o estádio, né? Isso também depende também de quem trabalha no equipamento, né? Mas o Betinho, tem imprensa, né? Tem imprensa. Por exemplo, a gente sabe que tem um repórter lá de São Paulo que não gosta do Atlético, que esse cara, ele pegou esse assunto como se fosse, assim, a tragédia grega, né? Então, a gente sabe que tem gente que não gosta do Atlético que pega um assunto como esse e coloca como se fosse uma tragédia, né? Para exatamente usufruir de alguma coisa que tecnicamente surtiu como negativo, e essas pessoas elas vão montar em cima disso para criar um grande problema, né? Então, infelizmente, isso acontece também. Agora, tratando dentro de casa, com a nossa torcida e tudo, a gente tem certeza
Claro, não é um negócio que daqui a 2, 3 jogos está resolvido. É um negócio que pode levar muito tempo, mas a gente tem certeza que nós vamos chegar onde a gente quer. E, na verdade, para quem está chegando aqui também, o Bernardo falou que essa situação foi uma situação que foi estudada e que já era sabido que ia ser necessário uma... Estou usando esse termo entre aspas, porque não foi da boca dele, tá, gente? Mas foi algo que eu percebi com um sinônimo. Uma reeducação para o formato novo de assistir aos jogos. Entendi. Betinho, só mais um outro ponto importante. No Jogo das Lendas, a torcida organizada ficou no setor sul, em cima. E a torcida organizada vai ficar no setor de baixo. Então, assim, a torcida organizada tem, por princípio, ficar em pé, chegar no vidro e tudo mais. Mas foi assim, uma circunstância que a organizada ficou, né, no Intersul, no setor Intersul. Né, assim, o que a gente está entendendo? Que a organizada que realmente tem assim, esse desejo mais de ficar em pé e tudo, elas vão ficar na arquibancada inferior. E aí realmente não tampa. Está todo mundo em pé, está todo mundo em pé. Não mas tem e se eles quiserem ir para cima, Bernardo? E se eles quiserem ir para cima, porque culturalmente a torcida organizada da Galocura, por exemplo, ela ocupa muito o anel superior do Mineirão. E essa também terá que mudar essa rotina, então, porque agora eles vão ter que descer, né? Eles vão ter que ter uma... De certa forma, sim. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que a gente tem como pegar, né, assim, todos os tipos de pessoas que vão frequentar a nossa arena e entender as pessoas que têm uma necessidade maior de querer ficar em pé no vidro e entender qual é o setor que ela poderia ficar sem prejudicar os outros. É experiência, como você falou no início, Betinho. A gente tem que trabalhar, né, sentir, fazer os eventos, né, ter os eventos para a gente entender, né, os pontos negativos e positivos e, obviamente, a gente correr atrás dos pontos negativos e resolvê-los. Né? A gente está aqui para isso, né, para tentar resolver aquilo que a parte da torcida entendeu que não estava legal. É isso. Hoje eu estou dando uma explicação de como é que a coisa foi pensada, né, e como é que a coisa foi para frente, né, lembrando todas as limitações, tamanho de terreno, legislação, inclinação de arquibancada, porque não é só eu quis fazer isso, não. Atendimento à lei de corpo de bombeiro, atendimento à lei de acessibilidade, quer dizer, tem muitos fatores envolvidos nisso que chegaram a essa situação. Né? E essa situação, veja bem, se pudesse ter feito sem isso, eu teria feito. Só que não cabe. Vamos para as duas últimas imagens aqui, eu já volto com o Bernardo. O Bernardo também tem que... Também tem umas dúvidas que duas pessoas perguntaram, um desejo, um torcedor que eu vou perguntar para ele. Aí é uma situação, de novo, o pessoal sentado e o pessoal fazendo a barreira em pé, que o Bernardo já explicou que tanto se toda a torcida estiver em pé e tiver essa barreira, vai atrapalhar a visibilidade, quanto todo mundo estiver sentado. E se as pessoas estiverem também fazendo essa barreira ali, né, coladas ao guarda-corpo, isso vai atrapalhar a visibilidade, ou seja, está claro que vai atrapalhar a visibilidade se as pessoas ficarem na área de circulação. Exato. O que o Bernardo está deixando claro, e que ele está falando aqui, é que se as pessoas ficarem nos seus recuos ali, que é a partir de cerca de 3 metros ali, onde começa a primeira linha de cadeiras, todos terão a visibilidade. Se todos estiverem em pé e se todos estiverem sentados, as pessoas verão. Agora, se tiver gente no guarda-corpo fazendo essa barreira que está nitidamente em vermelho aí para quem está acompanhando a live, certamente haverá... será prejudicada a visibilidade das pessoas que estarão acompanhando a partida. Tem mais uma imagem aqui, e essa imagem aqui é de alguém, de pessoal sentado, mais distante, ou seja, mais lá em cima, no ponto, dos pontos mais altos do estádio, e com a barreira ali, ou seja, se tiver um cruzamento na área ali, o escanteio, a pessoa não verá. Então, é um trabalho em conjunto, pelo que a gente está entendendo, né, Bernardo? Que é um trabalho do clube, de entender isso, de como fazer isso acontecer, da torcida, é um trabalho a várias mãos, né? A mão de entendimento do torcedor para poder ser parceiro do seu atleticano amigo, né? Que quer que todo mundo está indo para assistir o jogo, comungar de um mesmo sentimento, e também uma necessidade também, e uma preocupação, Bernardo, que eu tenho é que o Atlético faça isso de uma maneira suave também, né? Tratando o torcedor de uma maneira muito cortês, cordial, porque o torcedor do Atlético ele é muito passional, apaixonado, e não cabe pessoas grosseiras para poder fazer. O entendimento não vai ser com grosseria, o entendimento vai ser com educação, e com educação. Mas está difícil, mas vai ser com educação. Educação é educação. Não adianta também o funcionário ou terceirizado contratado
achar que vai ser na turra, que vai mudar de um dia para o outro e que vai conseguir educar puxando o braço de alguém. Então, muito cuidado. Não há imposição. Betinho, não haverá imposição. Haverá bom senso. É isso. Importante isso. Você falou tudo. E tem que ser de uma forma super educada, super gentil. É isso. O que tem que fazer é criar a cultura de que um não atrapalhe o outro. E, principalmente, atrapalhar quem tem necessidade especial. Acho que a partir do ponto que você falou a coisa certa, por que eu sei que estou atrapalhando e vou continuar atrapalhando? Óbvio que isso não vai fazer em um jogo, 2 jogos. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Assim, o tempo e a experiência vai dizer. Né? Mas a gente está muito seguro que nós vamos chegar lá. Né? Até porque a massa atleticana é sensacional. Né? Então, puxa vida, às vezes é um pedido mais difícil para a massa e tudo, mas eu tenho certeza que a massa vai entender e nós vamos poder usar a nossa arena da melhor forma possível, todo mundo feliz e todo mundo com bastante visibilidade. Eu acho que é isso. Eu acho que a massa tem esse sentimento e eu acredito piamente que nós vamos conseguir fazer isso. Vai levar um tempo, mas nós vamos conseguir. Bernardo, sem tomar muito seu tempo, sem abusar, uma pergunta que eu estou vendo aqui, gente passando, que eu estava numa outra tela, passando as imagens, mas eu vi aqui do Jomar, por exemplo, que está falando o seguinte: é possível, Bernardo, colocar algo, eu acho que uma barreira física, acredito, que ele está sugerindo aí, para obstruir a chegada do torcedor sem educação de aproximar do vidro? É possível uma barreira física aí, você acha? Olha só, a pergunta é legal, porque, veja bem, quando você sai do túnel... Jomar, obrigado, Jomar. Isso, quando você sai do túnel, o que é o objetivo? Tá? Você sai no túnel, já está no seu setor. Então, você sai do túnel, já tem uma escadinha ao lado, você sobe essa escada para você achar a sua cadeira. Perfeito? Essas pessoas que vão para a arquibancada, elas não precisam de passar na frente daquele guarda-corpo de vidro onde tem os portadores de necessidades. Então, se na operação eu colocar uma grade ali, de um lado e de outro, as pessoas vão entender que não é para passar, ficar em pé ou ficar passando, para ter o respeito para as pessoas portadoras de necessidade. Bacana a pergunta dele, porque se você for pensar uma forma operacional simples, é isso. Se você fecha a barreira agora, quem está na arquibancada e quiser descer, pular o vidro e ir para lá, vai acabar indo. Né? Mas tem forma simples de você resolver. Né? O que ele colocou aí na pergunta foi muito legal, porque operacionalmente, como o acesso das pessoas à arquibancada, você sai do túnel e já tem uma escada ao lado, você não precisa de cruzar para o outro lado, então você consegue, de uma forma operacional, evitar isso. Mas é uma coisa que é por experiência, né? Tem que fazer isso 1, 2, 10, 20 vezes até a gente conseguir chegar onde a gente quer. Mas existem caminhos e a pergunta foi boa por isso sim, porque existe um caminho mais simples, que seria este. Bernardo, tem uma outra, um superchat do Wesley. Obrigado, Wesley, pela gentileza. E achei super relevante que isso é uma realidade, que também é aprendizado para a gente, né? Tem os que ficam em pé, em cima das próprias cadeiras. E aí, certamente, você não fez simulação de gente que fica em cima, sentada, em pé na própria cadeira. Não, aí veja bem, se um fica em pé na cadeira e todos os outros vão ficar em pé na cadeira, aí todo mundo vê também. Acho que a condição é essa. O problema é que isso não é. A grande questão, né, Bernardo, de tudo que está sendo tratado é que a gente está num país altamente heterogêneo, né? E aí, para gerar essa uniformidade, vai ser lenha, viu? Vai ser muito trabalho, vai ser um trabalho a várias mãos e com muito tempo de inserção cultural mesmo. Né? Mas olha que desafio bacana. Esse desafio vai trazer o quê? Vai trazer, de fato, que o Atlético é o time mais inclusivo do mundo e que a Arena MRV é a mais inclusiva do mundo também. Então, a gente pode, amanhã, o Atlético pode ter um título desse, a Arena pode ter um título desse, que ninguém tem. Né? Então, a gente pensa o seguinte, pô, tem lado negativo, tem o lado positivo é muito bacana. Né? Puxa vida. O Galo vai virar já é uma potência, vai virar uma potência mundial. A gente sabe que o futebol daqui a uns anos não vai ser como é hoje. Né? De fato, o futebol vai ser mundo, não é? Então, é isso. Né? Assim, com certeza, nós vamos chegar lá. Bernardo, uma agora mais tranquila agora. Um rapaz aqui para cima, desculpas, não está lembrando o seu nome, foi logo no início do programa, ele perguntou em algumas oportunidades, se não tem como colocar, se eu achar o nome eu falo, viu? Colocar o Galo Volpe no alto ou um galo representando o Atlético ali no alto, na parte mais alta da arena ali. Sei que você já desejou muito isso, não dá mais não, Bernardo? Olha só, desejo a gente tem, mas o recurso financeiro ficou escasso, né, Betinho? Então, tem que esperar um pouco. Assim, a gente não desistiu da ideia, não. Tá? Não desistiu. Mas tem que esperar um pouco. Né? A gente tem que terminar a arena, resolver a questão dos recursos financeiros da própria arena, nessas questões aí de contrapartida, das obras de contrapartida que estão sendo feitas. Mas é um desejo e ele é viável, tá? Assim, tecnicamente é possível fazer. A gente já olhou, já estudou, é possível. Mas acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho. Entendi.
Ô, Bernardo, queria te agradecer. Queria que você falasse alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa interessante das boas experiências que estão acontecendo, desse momento novo do clube, qualquer coisa, porque hoje a gente já conversou em vários momentos de coisas agradabilíssimas. Hoje foi mais uma sabatina, né, de perguntando sobre a questão do ponto cego, para quem muita gente... Nossa, foram muitas mensagens que a gente recebeu pedindo para que a gente te entrevistasse, falasse sobre isso, esclarecesse sobre esses aspectos. E, mais uma vez, te agradecer por ter dado a cara, a tapa para poder aparecer e falado com o torcedor do Atlético, que tanto tem respeito por ti. E eu por eles também. Olha só, talvez o que eu possa dizer não é nem novidade, tá? Eu acho que é pela própria experiência do evento lá do Lendas do Galo. Cara, o que eu vi de gente chorando, eu mesmo chorei de emoção. Cara, é impressionante, cara. Assim, óbvio, existe essa questão que a gente está discutindo agora, mas na hora que você pensa, isso no todo é muito pequeno. Isso é muito pequeno perto do todo. Né? A gente tem a nossa casa hoje, o Galo tem a casa dele. E a casa, assim, puxa vida, é um caldeirão fantástico, cara, difícil o Atlético perder um jogo ali dentro, pelo como é. Né? Então, assim, o que eu posso trazer de novo aqui, cara? Eu acho que é a emoção nossa de ser atleticano e a gente saber que a gente tem a nossa própria casa, cara. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E vamos ver aí os próximos eventos, como é que a gente vai conduzir. E, enfim, né, ganhar do Flamengo depois de amanhã, né, Betinho? Que é isso que a gente está precisando, né, para a gente ficar muito firme e ir para quarta-feira ganhar do Palmeiras. Eu acho que é isso que a gente está precisando agora. A massa tem que concentrar e jogar energia para a gente ganhar, né, de fato. E nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, vamos embora, vamos ganhar. Vai tirar o Palmeiras, né? Vai dar para tirar o Palmeiras? Lógico, você doido. Chega de Palmeiras, não é? É isso aí. Agradecer, foi quem mandou sobre a questão do Galo Volpe, foi o Adson. Ele falou também que, se possível, na esplanada colocar esse Galo. No caso, ele sugeriu o Galo Volpe, mas houve outros torcedores que sugeriram um Galo no ponto mais alto da arena também. Bernardão, agradeço demais a sua presença. Pelo tempo, sei que você tinha um compromisso, até ultrapassando para 19h09, 19h10. Pessoal, quem não acompanhou... Está no meu tempo. Está no seu tempo, né? Tá. Daqui a pouco vai ter tarifa zero, que eles falaram em Belo Horizonte, né? Não vai precisar nem pagar passagem no busão, né? Manda o pessoal para cá e tenta ver o programa. Tem as imagens aí que o Bernardo explicou aí sobre sentado, em pé, o que atrapalha, as barreiras físicas. Ele foi bem claro nisso, falou assim, se as pessoas ficarem ali naquela posição, elas claramente prejudicarão a visão dos outros. Então, é um trabalho a várias mãos nesse processo de novo torcer na Arena MRV. Um abraço para você, Bernardo. Obrigado. Obrigado, Betinho. Obrigado a Massa também, os ouvintes aí do Betinho do Fala Galo. Bom demais. Até mais. Obrigado. Com Deus. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bernardo foi. Só agradecer vocês pela companhia. Eu tentei fazer aqui, a gente não estava nem marcado, a gente tentou falar hoje. Falei assim, consegue falar com a gente um pouco para a gente conversar sobre isso, né? Aí cada um faz as suas avaliações sobre os resultados, né? Sobre as respostas do Bernardo. Mas o Bernardo foi muito solícito com a gente e respondeu, veio, se prontificou a, inclusive, trazer um estudo. Acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, mais uma vez, obrigado. Vou colocar aqui um dos parceiros nossos, a 1908 Beer e Burger, que está ali em frente à Arena MRV, no sentido Belo Horizonte. Lá tem beer, cerveja e burger de hambúrguer, mas tem outros pratos também lá, que não só hambúrguer. Mas tem os hambúrgueres ali com temas de taças do Atlético, tem o drink do Hulk, que é um drink, obviamente, verde, tem um atendimento muito bom do Juninho, que está lá. Então, vai lá na Beer e Burger, que está ali na Rua das Ostras, 49, sentido Belo Horizonte. Quando você vai lá, a primeira coisa que você vê ao sair da porta dele para ir embora é a Arena MRV. E lá tem um espaço para as crianças brincarem também, lá de um gol a gol, enfim. Um lugar para você encontrar atleticanos, tá certo? No mais, turma, acho que, mais uma vez, a gente está tentando cumprir o nosso papel de tentar trazer respostas, faça perguntas, obtém-se respostas sobre as coisas que o torcedor do Atlético sempre tem pedido, questionado, e vamos junto, tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia. Se te faz bem, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que alguém queira fazer para aproveitar esse finalzinho.
Não, acho que não tem ninguém me perguntando nada. Agradecer também ao Pedro Henrique, ao Tony Souza, ao Daniel Pedras, ao José Wagner Labanca, Tony, acho que todo mundo, Rafael Ferreira, Tony Souza, Elias Santos, tem um monte de gente aí para cima, me perdoem, Daniel acho que eu já falei, já estou repetindo, já estou ficando igual aqueles moços em looping, Felipe Veiga, Vitor Pereira, Levili, Felipe, todo mundo, gente, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham, de alguma forma, espero que a gente tenha contribuído para algum entendimento sobre o estudo que foi feito da Arena MRV. O Bernardo explicou sobre a questão de estar sentado. Se todo mundo está sentado, todo mundo vai ver. Se todo mundo estiver em pé, todo mundo vai ver, desde que não haja uma barreira no lugar de circulação. E aí ele, como falou sobre a questão dos limites de inclinação ali, que foram, obviamente, no limite do máximo ali de inclinação, para dar essa sensação de torcida no cangote do adversário e tudo mais. É um estádio diferente, porque tem uma visão de trazer o som para dentro do ambiente, não espalhar esse som, e tem seus problemas que precisam de ser tratados de forma conjunta, do torcedor, com a arena. Falamos sobre isso também, sobre que a arena precisa de ter, porque não adianta, tá tendo problema agora de visibilidade, não pode perder esse jeitinho mineiro, hospitaleiro de tratar, fica ali e tal, sabe? É um novo processo. Tomara que todo mundo tenha gostado e tenha sido possível contribuir, tá bom? Um abraço para você. Se te faz bem, vem. Se faz mal, velho, tchau. Valeu. Até mais. Boa noite.